Estamos de volta no ar, segunda temporada do Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. Que honra estar aqui com você, que honra ter você aqui nesse podcast hoje, num episódio que não poderia ser diferente, um episódio especial que marca um novo momento do nosso podcast com uma leoa extraordinária. Eu quero que você traga logo a sua salva de palmas de onde você estiver nos acompanhando para Fabiane Maimone. Seja bem-vinda, Leoa! Ai, gente, eu já vim vestida até a carada. Que prazer, que felicidade. E como é especial para mim estar testemunhando esse novo momento do seu podcast, da sua vida, dessa mudança de estar em São Paulo. Então, eu estou muito feliz, muito honrada. Muito obrigada. Eu que digo que para nós é uma satisfação. Duas baianas que rodamos o mundo, temos rodinha nos pés e temos uma mensagem a ser levada adiante. Vocês vão conhecer ela logo mais, gente. Ela é palestrante TEDx, né? Ela é uma mãe extraordinária, ela é escritora, ela é jornalista, ela é uma amiga excepcional, é um ser humano ímpar, aquela que leva coragem. A gente vai falar mais sobre isso para o mundo. Eu já profetizo que você leva coragem para o mundo, não é só para o Em Brasil. nome de Jesus, amém. Transformando vidas, impulsionando pessoas a chegarem ao seu lugar. E ela não sabe, mas ela também fez parte da construção dessa mudança. Num dia em que eu estava de carona no carro dela e a gente pôde conversar um pouco sobre o meu desejo da mudança. E ela só me disse: toma coragem e vá. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Fá, que prazer mais uma vez ter você aqui. E eu já quero que você comece nos trazendo um pouco de quem é Fabiane, de onde vem essa construção do jornalismo até chegar à escritora. Eu sei que você também tem uma veia empreendedora, vai trazer isso para nós, a gente quer aprender com você. Muitas empreendedoras e empreendedores assistem o nosso podcast. Então, está com você a palavra. Eu estou aqui de aprendiz, tua aluna mentoranda nesse momento. Gente, a pessoa vai fazer o quê agora? Sai flutuando, né? Depois de uma apresentação como essa, nossa, obrigada, de verdade. Eu fico muito feliz, assim. A primeira coisa que eu quero dizer para você e para você que está nos assistindo é que eu sou uma pessoa absolutamente comum. A gente, às vezes, olha, ai, palestrante, escritora, e aí acha que são pessoas que, de repente, nascem com alguma coisa diferente. Não, eu sou uma pessoa absolutamente comum, com uma característica, talvez, que seja muito marcante na minha jornada. Eu nunca desisti de mim, nem dos meus sonhos. E aí eu vou contar um pouquinho. Top. Isso já é chave, anota. Nunca desistir. Você já deu uma aula. Ah, quantas horas nós temos? Chega, tô brincando. Eu vou começar a contar e vou fazer um raciocínio na cabeça de vocês, que eu acho que ajuda muito a gente entender que, primeiro, ter coragem é incrível, mas dá um trabalho imenso. E aí, eu vou começar lá de trás. Você falou do jornalismo e tudo mais. Meu irmão dizia que eu queria ser jornalista porque era a única forma que eu tinha de me aparecer. E na Bahia a gente fala, né? Quer se aparecer? E eu fiquei, Amostrada. quer se amostrar? E eu ficava pensando assim, não, eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de me comunicar. E jornalismo entrou naquele momento da minha vida para cumprir essa função. E nesse momento da minha vida, basicamente o que eu queria eu fazia e dava certo. Então imagina, eu sou baiana, morando em Salvador, comecei a fazer faculdade na Federal, e aí depois comecei a trabalhar na Central do Carnaval, que era a maior empresa de carnaval. Uma referência em Carnaval de Salvador. Aos 17 anos, então eu já trabalhava no trio elétrico, no carro de apoio. Então assim, aquela coisa que já vai ficando meio glamurosa. E aí depois ainda na Central do Carnaval, surgiu a oportunidade de apresentar um programa de televisão na Band. Fiquei lá 2 anos na Band, entrevistando as maiores celebridades da Bahia, Nossa Music. E aí foi construindo a minha... Eu estou contando isso porque a minha persona foi construindo em cima de início de fase adulta, onde o ego estava ali dando um oi muito bacana na minha vida. Sim, sim. E Importante você partilhar isso. E você vai entender por que isso é muito importante, porque eu fui inflando. E aí eu fui fazer faculdade na Espanha, depois eu voltei, e depois eu decidi que eu queria aprender a fazer inglês, porque eu queria trabalhar numa grande multinacional. E aí fui para Londres. Quando fui morar em Londres, a Libra explodiu, e aí o meu dinheiro, que antes era razoável, passou a ser muito pouco, e eu comecei a trabalhar. Lá em Londres? Lá em Londres, numa creperia, chamada Crepafé. Quando eu comecei naquela creperia, eu falei, nossa, vou ficar milionária no Brasil. Porque não existia crepe fast food. Então, ele era mais barato, mais saudável, mais gostoso. E aquilo passou a ser quase que uma
obsessão voltar para o Brasil e abrir aquele negócio, porque eu queria ser capa da Exame. Então, assim, perceba quais eram as motivações. Então, o meu gerente da creperia era um francês, em Londres. Eu convenci ele a ir morar na Bahia, para ser o chefe da minha creperia na Bahia. Eu não acredito. Montei tudo na minha cabeça. Aí voltei para o Brasil. Não queria mais saber de inglês. Aí, The Books on the Table estava ótimo. Inclusive, gente, não façam isso. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um intercâmbio, aprendam o diacho da língua, que eu não aprendi. Você chegou a ficar quanto tempo? Só pra gente ter noção. Um ano. Um ano. E aí eu trabalhei Imersiva lá. na creperia. Depois eu trabalhei na Subway, porque eu queria entender como era uma profissional de fast food. E depois eu trabalhei no pub para entender tudo de bebidas. Então, eu fiz o 360 enquanto estava em Londres, para voltar para o Brasil e abrir esse negócio. Resultado. Mas tua leoa já estava gritando em você, e já é mais uma chave. Porque primeiro você disse, eu nunca desisto. 2, eu precisei ir em busca das habilidades necessárias para aquilo que eu almejava. Às vezes, nós desejamos tantas coisas na nossa vida, mas a gente se sente incapaz, impotente. Vá, busque. Olha a chave da Leo, as chaves. Eu fui e você foi circulando em locais, em ambientes que trariam para você o conhecimento para que você pudesse ter expertise do Eu negócio. queria ter uma visão Isso é 360 chave. daquele negócio. Isso é chave. Isso sai de uma maneira muito sensitiva, muito intuitiva. Eu não tinha ninguém me dizendo, era uma coisa muito intuitiva. E aí voltei para o Brasil, repleta daquilo que posso dizer, sem medo de errar, que é a pior coisa que você pode trazer na bagagem para começar um negócio, que é fazer um negócio pelo ego. Fazer um negócio porque você quer. Eu não queria nem. Eu vou te falar que eu não queria nem o dinheiro do negócio. Eu queria virar a maior franqueadora de crepes do Brasil. Eu queria o status, eu queria que as coisas acontecessem daquela maneira. E fiz uma importação, trouxe um equipamento da França. Não existia food truck do Brasil na época, estou falando de 2009. Nossa. Trouxe o food truck da França. Inaugurei com show de Netinho ou Mila. Lembra? Um clássico da clássico. Bahia. E fiz, assim, tudo o que eu podia fazer na vida. E é óbvio que o resultado não foi bom. Eu comecei a descer uma ladeira de endividamento. A gente pegou financiamento no Banco do Nordeste, aquilo começou a descer uma ladeira. E aí eu tive que vender meu carro, e aí a gente comprou uma Fiorino para a empresa, e aí eu, que era apresentadora de televisão, que tinha um carro, andava de Fiorino, e aí daqui a pouco eu não tinha dinheiro mais nem para botar combustível nessa Fiorino, e as coisas foram E a creperia até então aberta. aberta, Sangrando. mas assim, hemorragia, sangrando tipo muito. E aí, naquele momento do caos total estabelecido, o Peixe Urbano chegou no Brasil. Lembra do Peixe Urbano, site de compras coletivas? Eu sempre fui fã do Peixe Urbano. Lembra? Pronto. Demais. A primeira oferta de Salvador foi na minha creperia, porque era o último tiro de misericórdia para ver se a gente conseguia subir de alguma maneira. Só que o Peixe Urbano é assim, só vou falar rápido para vocês entenderem. Se o crepe era R$10, você vendia 5, o Peixe Urbano me pagava R$2,50 em 2 parcelas de R$1,25. Nossa. Para quem precisa de dinheiro, é um tiro na cabeça. E naquele momento foi o último tiro de misericórdia do meu negócio, e ali a dívida se estabeleceu de vez, e eu descobri que estava grávida. No meio da Nesse falência. contexto. Neste contexto. Eu namorava nessa época. E aí, eu vou dar um spoiler do que aconteceu, porque depois veio um livro, existe um livro sobre essa história. Tudo que eu Você tinha... vai falar como é que a gente encontra o livro, tá? Vou falar. Tudo que eu tinha naquele lugar, naquela creperia, o equipamento importado, todas as chapas, fogão, geladeiras, freezers, a Fiorino, eu dei tudo para a pessoa que era meu braço direito dentro do negócio, que era a Tati, que começou como faxineira, depois virou meu braço direito dentro da empresa. Nossa, e ela que vive lindo. desse negócio até hoje. Você jura? Até hoje, ela teve a vida completamente transformada. Ela foi me buscar em Praia do Forte para ir dar uma entrevista na Band lá em Salvador, com a Ranger dela, automática, 0 quilômetros de banco de couro. Uma pessoa que Uau! começou para ser faxineira. Então, Tati, um beijo. Foi incrível aquilo para ela, mas eu saí completamente abalada naquilo que para mim era muito importante, que era, eu agora sou um fracasso. Mas olha que generosidade. No meio do caos, você Eu traz a enxerguei sua alguém. generosidade, você enxergou. Você sai do ego para a alma. Pronto, isso aconteceu efetivamente. Só que o que eu enxerguei? Falei, cara, o Peixe Urbano está precisando de equipe local, porque eu tinha se fechado com a equipe do Rio de Janeiro, eles precisam aqui para implantar. Eu liguei para o Peixe Urbano e falei,
vocês não querem uma equipe? Eu quero entrar na equipe. E aí entrei na equipe, entrou eu, e aí virou meu noivo, depois virou meu companheiro, a gente foi morar junto. E entramos os dois no Peixe Urbano para eu sair do negócio com um mínimo de trabalho ali, de alguma forma. Implantamos o Peixe Urbano na Bahia, fomos implantar o Peixe Urbano em Aracaju, porque meus pais moravam em Aracaju e eu precisava de algum suporte, de rede de apoio para minha filha. E aí implantamos em Salvador, implantamos em Aracaju. Quando cheguei em Aracaju, eu tive minha filha. E aí o Peixe Urbano mudou a direção e não podia mais ficar casal. Tem um casal que trabalha no negócio, não pode ficar um dos dois. Uma mulher que acabou de parir, quem sai? Eu saí. E aí eu fiquei recém-parida, endividada, falida, com o nome sujo, e descobri que meu marido estava tendo um caso com uma colega de trabalho há 3 Não. meses. Gente, eu chega a passar a unha na cara. Se estiver sangrando, é isso. Ou seja, a tragédia não vem sozinha, ela só vem de combo. E a Alissa, se existia algum ego ainda, a última capa foi tirada naquele momento. Resultado, eu vou encurtar a história, o Peixe Urbano, a galera do Peixe Urbano que estava saindo desse movimento, foi trabalhar numa expansão de uma fábrica de colchões do Sul, e eu enxerguei ali uma possibilidade de me refazer vendendo colchão. Só que vender colchão naquela época era botar uma mochilinha com um pedaço de colchão nas costas e vender de porta em porta. E eu decidi fazer isso no interior da Bahia, em Vitória da Conquista. Peguei minha filha, que tinha 1 ano e 8 meses na época, fui morar Foi contigo. comigo. Foi para Vitória da Conquista comigo e a gente ficava visitando fisioterapeutas, ortopedistas com aquele colchãozinho nas costas. E eu com minha filha de 1 ano e 8 meses, fiquei naquele que eu chamo do meu deserto durante 8 meses, até que eu recebi um convite para voltar para Salvador. E voltei para Salvador. Agora eu quero deixa eu deixar uma chave aqui. Deixa. Eu estava prejudicada, para ser bem, usar uma palavra Carinhosa. carinhosa, eu estava prejudicada, minimamente. Só que eu vendia colchão, sai. Quando eu conseguia vender aquele colchão, no dia seguinte eu entregava uma cesta de café da manhã para o meu cliente, desejando que ele tivesse tido a melhor noite de sono da vida dele. Uau! Eu sempre fui essa pessoa, independente de que circunstância eu estou. Eu sempre olhei para mim no papel de vamos lá, vamos de alguma maneira sair desse lugar. E nesse momento, eu lembro que eu fui conversar com o Tinho, que é um dos donos da Central do Carnaval, que tinha sido meu chefe. Antes, eu fui conversar com ele, contar de todas as minhas agruras, de tudo que tinha acontecido. E eu Você sempre deixou as portas abertas também. sempre, eu tenho essa característica. Essa é uma lição para nós fantástica. Eu sempre deixo as portas abertas. E vou chegar num lugar de portas muito abertas que tive ontem, que para mim é muito significativo. Mas aí, naquele momento, eu fui conversar com o Tinho. E o Tinho falou assim, e eu queria o quê? Sei lá, um emprego, uma oportunidade, um empréstimo, que ele quitasse minha dívida, qualquer coisa. Aí ele falou assim, Fabibi, você é um case de coragem. Eu falei, gente, eu tô aqui totalmente prejudicada. E ele Vulnerável. vulnerável, o que ele está vendo em mim é coragem. E eu cresci com isso. As pessoas diziam que eu era muito corajosa. Se eu andava de patins, eu era aquela que me pendurava no caminhão. Eu sempre fui essa meio que ia num ímpeto muito grande. E coragem é um negócio que sempre me acompanhou. Mas nesse dia que ele falou isso, eu falei, meu Deus, por que as pessoas veem em mim coragem? O que é coragem? Que Você coragem via? é essa? Você só Era sentia. meu modus operandi. Eu não Sim. parava para pensar se eu era diferente das outras pessoas. Eu achava que aquilo era normal, que era inato meu. Mas isso foi 2013 e eu fiquei com isso na cabeça. Bom, voltei para Salvador, fui convidada para gerenciar uma empresa de live marketing, uma área de novos negócios em Salvador. E aí, 2013, 2014, Copa do Mundo no Brasil, o meu primeiro briefing foi: invente um projeto que a gente consiga falar de Copa do Mundo para vender para shopping. Falei, beleza. Sentei na minha cadeira, eu lembro que eu entrei no site da Abral, que é de licenciamento, e vi que Neymarzinho era um personagem da Maurício de Souza. Aí eu falei, olha, aqui tem uma possibilidade de se licenciar esse personagem e fazer um evento temático. Mandei um e-mail para Maurício de Souza, totalmente frio. Imagine, eu lá em Salvador, recém-saída desse caos, mando um e-mail para Maurício de Souza, dizendo assim, tudo bem, me chamo Fabiane, sou gerente de novos negócios de uma agência de live marketing em Salvador, gostaria de licenciar o personagem Neymar. Deste e-mail, eu fiquei melhor amiga de todo mundo da Maurício de Souza. Ai, que lindo. Abri um portal na minha vida, e eu vou resumir essa parte, mas fiz um cenário, chamava Vila do Neymar Júnior. Esse cenário foi construído com a Da Vinci Cenografia, que era uma empresa de cenografia que já funcionava em Salvador. Funcionava no modelo menor, mas já funcionava, já tinha pessoas extremamente competentes lá. Quando eu conheci a cenografia, eu me apaixonei pela cenografia. Você se achou naquele momento? Eu falei, nossa, que incrível, é uma coisa dinâmica, uma coisa meio gincana, de você dar vida a um projeto que está no papel e você ver aquilo construído. Eu fiquei muito encantada com aquilo. Só que o que eu não sabia? A Maurício de Souza nunca tinha licenciado um personagem na vida. Olha. Neymar foi o primeiro.
E o pai de Neymar ficou encantadíssimo com o projeto e pediu para a gente fazer uma doação do cenário do Neymar para o Instituto Neymar Júnior na Praia Grande, que ia inaugurar. Então, a gente ficou no meio da primeira vez que a Maurício de Souza licenciava, de um relacionamento com o pai do Neymar, no ano da Copa do Mundo no Brasil, Nossa. interessantíssimo para todo mundo. No momento que as coisas aconteceram, que a Maurício falou assim, nossa, essa empresa que construiu o Neymar é bacana. E a Maurício de Souza queria acabar com a oficina de arte deles nesse momento. Ou seja, eu mandei um e-mail na hora que os astros todos estavam alinhados para que aquilo transformasse a minha vida e aquilo efetivamente transformou a minha vida. Para resumir a história, eu fui para São Paulo para apresentar a Da Vinci Cenografia como uma possibilidade de ser a oficina de artes da Maurício de Souza para atender a demanda excedente. A gente não queria nem ser a oficina deles, a gente queria atender a demanda excedente. Apenas aquilo que... Que eles não dessem conta porque eles não construíram Mais a uma vila. chave. Mais uma chave. Eles não construíram a vila porque eles não tinham tempo para fazer. Eles não Sim. conseguiam. Então, eu falei, cara, tem uma demanda excedente aí. Se eu apresentar Você Da foi em Vinci, busca do espaço vazio. fui em busca, pronto. Eu fui em busca do espaço vazio. E encontrei o espaço vazio. Fiz uma apresentação na Maurício de Souza, para Mauro Taqueda, Rafael Piscin, toda a diretoria da Maurício de Souza, que é o filho de Maurício de Souza. Apresentei a empresa junto com o André, que é o sócio, junto com o Sandro, que era o outro sócio, que era o dono da Invent, que era a agência que eu trabalhava. Fizemos essa reunião e pedi a Maurício de Souza em casamento nessa reunião. Quando eu pedi a Maurício de Souza em casamento nessa reunião, Mauro tem um sim tatuado no pescoço e falou: a resposta para o pedido de casamento é sim, e eu não quero que vocês sejam a segunda oficina de artes da Maurício, eu quero que vocês sejam a primeira. E o primeiro Uau. projeto é o Parque da Mônica de São Paulo, o Uau. maior parque indoor da América Latina. Tá. Eu voltei para Salvador, voltou eu, Sandro e André dentro do avião calados, mudos. Eu imagino. A gente não esperava uma resposta daquela, e a gente não esperava que acontecesse daquela maneira. E a empresa estava em Salvador, eu estava em Salvador, eu tinha uma filha de 3 anos naquela época. Salvador, meu ponto de apoio é em Salvador, Sim. sou baiana. Sim. E naquele momento eu estava sendo convidada pela vida a dar um passo muito importante, que era vir para São Paulo em 2015, para construir o Parque da Mônica. A gente já demoliu o da Xuxa e construiu o da Mônica. E aí as pessoas falavam, você não vai, porque você não está louca de pegar uma criança de 3 anos e morar em São Paulo, sem conhecer ninguém, Sem referência, sem ter suporte. visto um GPS na vida, Sim. para chegar em São Paulo para fazer. Eu falei, eu não vou? Vocês estão malucos, mas eu vou com certeza absoluta, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida, eu vou para São Paulo. Aí Sandro, um parêntese, que Sandro, que era o dono da agência, ele tinha sido o meu sócio, que tinha falido comigo o meu negócio. Então, olha, isso é outra chave, ele nunca desistiu de mim. Olha que interessante. E é tão importante a gente ter pessoas que não desistem. E você de falou, eu nós. sempre deixei portas abertas, ainda que eu tenha falido o negócio, as portas continuaram tanto abertas que eu tive essa oportunidade. Então, eu sou muito grata a esse momento. E aí, resultado, Sandro ligou para meu pai, na intenção de dizer, Fernando Fabiani está querendo ir para São Paulo, não concordo, ela tem uma filha, como é que ela vai fazer para ficar sozinha com essa filha? Aí meu pai falou, Sandro, Fabiane já quebrou a cara tantas vezes na vida, deixa ela aí, não tem problema não. Se não der certo, Ela volta. ela tem uma casa para morar, a gente ainda está aqui. Aí Sandro falou, putz, vai então, né? Aí eu falava para todo mundo, se eu for e der certo, eu vou tatuar coragem no braço. Você jura? Olha aí, Leoa. Tem uma coragem tatuada no meu braço. Não sei nem se dá para ler mais, você já está tão velha a tatuagem que ela já está até simbolando. Resultado. E aí eu vou resumir muito essa história, mas eu vim para São Paulo. Sim. A gente construiu o Parque da Mônica de São Paulo. Eu transformei o Parque da Mônica num grande showroom. Coloquei cavaletes em todas as atrações com os projetos. Liguei para todo mundo de São Paulo que tocava algum apito na cenografia de São Paulo. As pessoas começaram a ir visitar a obra, então passaram a conhecer o nosso trabalho, porque ali a gente tinha marcenaria, serralheria, pintura. Era muito interessante você ver uma Mônica no isopor, na fibra, na pintura. Então era muito interessante. As pessoas vieram, a Da Vinci Cenografia ficou estabelecida em São Paulo. Aí eu e André, a gente tocou a Da Vinci Cenografia durante os últimos 8 anos. 8 anos. Perceba, Leoa. 8 anos, hein? 8 anos. E minha filha foi crescendo junto comigo. E aí eu quero fazer um parêntese de maternidade, que eu sei que você gosta muito desse Sim, recorte. eu já quero que você traga para nós. Mila, todos os sábados, ia para a obra do Parque da Mônica comigo aos 3 anos de idade, de capacete rosa e bota rosa. Ai, gente. Desenhava projetos e colava na parede. Quando a gente foi para o nosso escritório, a minha mesa era uma mesa rosa e a mesa dela era uma mesinha rosa, idêntica à minha.
Porque ali ela não ia para o meu escritório, ela ia para o O escritório escritório dela. dela. Então, tinha o computadorzinho, tinha as tintas, tinha as coisas. Mila sempre acompanhou todo o meu processo aqui em São Paulo como um indivíduo, mesmo pequena. Eu sempre expliquei para ela o que estava acontecendo. E ali eu construí na minha filha um porto seguro para mim. Você vai entender o tamanho desse porto seguro. Um porto seguro para mim, e a gente teve uma simbiose, uma troca muito grande. Eu trouxe uma babá que veio comigo, que me ajudou, obviamente. Não faço mágica. E rede de apoio é tudo nessa vida, hein, Leoas? Não faço mágica, ela veio comigo. Ana, te amo, uma pessoa que eu Ai, um trago beijo no meu pra coração. Ana. Ela foi a pessoa responsável por eu ter conseguido ficar em São Paulo para fazer o que eu precisava fazer. E aí a Da Vinci subiu no foguete. Só que nesse foguete que a Da Vinci subiu, Sá, eu trabalhei muito mais do que qualquer pessoa normal e que tem uma vida normal conseguiria trabalhar. Por quê? Eu queria provar para mim que eu não era aquele fracasso que eu tinha tido. Eu precisava provar para mim e para as pessoas Sim. que eu era capaz de dar certo. Então eu me cobrava num nível que era muito ruim para mim, Fabiane, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Eu vivia para minha filha e para o trabalho, para minha vida e trabalho, de uma maneira muito, muito grande. E aí eu quero fazer um parêntese, porque eu já tinha começado a escrever o primeiro livro, que já chamava Não Faço o que eu fiz, baseado em um fracasso real, que tinha começado a contar aquela história Lá da na creperia. E meu pai sempre me pedia, escreve esse livro, fez tanta coisa errada, mas é engraçado, escreve esse livro e tal, porque depois a gente começa a rir daquilo Claro. que a gente fez, mas você precisa estar curada para rir do que a gente fez. Sim. As feridas não podem mais estar abertas. Não posso falar do meu fracasso se ainda dói em mim. Não é Exatamente. legal você dar a cara no não faço o que eu fiz, Exatamente. se você não está bem ainda. Não sangremos em tanque de tubarões, né? Não sangremos em tanque de tubarões. E aí, o subir nesse avião da Da Vinci foi, nos tornamos montadores oficiais do Domingão do Faustão, do Altas Horas, do Jô, do Rock in Rio. A gente começou a atender a CCXP e fazer réplicas oficiais dos filmes Harry Potter no Uau! Brasil, na Alemanha. Começamos a trabalhar com o diretor de arte de Hollywood. A gente subiu no foguete de verdade. Todas as novelas, Pantanal, Onde Nascem os Fortes, Segundo o Sol, Outro Lado do Paraíso. A gente começou a trabalhar dentro da Globo de uma maneira muito atuante. Depois Faustão na Band. A gente fazia Faustão na Globo, a equipe do Faustão toda foi para a Band, a gente foi junto. Então, a gente criou uma jornada Extraordinária. extraordinária. Com muitos altos e baixos durante o processo, mas um resultado muito positivo. Em 2019, a gente levou Harry Potter para a Alemanha. Depois, a gente ganhou um prêmio na Flórida. Nossa. E eu decidi que eu podia olhar para mim. Eu decidi que eu... Você entendeu que você já poderia descansar. A palavra é essa. Em 2019, eu decidi que eu podia descansar. E eu fui fazer um retiro espiritual em Bali, de surf, yoga e meditação. Ah, que linda. E aí todo mundo falou, agora ela enlouqueceu de vez. Que as pessoas já viam uma loucura ali e falou, agora ela Sim. pirou de vez. E eu estava lá em Bali. E eu meditei pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha Você meditado. nunca tinha meditado? Minha mente era um barulho absurdo. Era uma coisa atrás da outra, era uma coisa atrás da outra, de uma maneira alucinante. E ali, quando eu meditei pela primeira vez, eu me vi claramente autografando um livro para o meu pai. Claramente. Quando eu voltei de Bali, eu falei, eu vou terminar de escrever o Não Faço o que eu fiz e vou dar de presente para meu pai em janeiro de 2021. Sim. Ou em 2020. 2020. Janeiro de 2020, no aniversário dele. Nem sabíamos o que estaria por vir em Nem termos de pandemia, né? Guarde essa informação. Trabalhava com evento. Trabalhava com novela. Trabalhava Sim. com entretenimento. E aí, voltei, me tranquei sozinha em casa no Réveillon. Fiz um compromisso. Várias chaves agora. Fiz um compromisso Manda público. todas. Fiz um Vou compromisso anotar. público. Gravei uma story. Esse Réveillon eu vou ficar sozinha, porque era o período que eu tinha de recesso. Vou ficar sozinha, não vou para lugar nenhum, porque eu vou escrever o livro. Esse livro vai acontecer. Me tranquei em casa, no dia 31, não consegui escrever uma palavra. Falei, meu Deus, eu tô aqui, fiz uma presepada danada na internet que eu ia escrever o livro e agora não sai nada. Só que o compromisso público é um puta de um gatilho, Sabrina. Porque você tá comprometido com alguém, as pessoas estão esperando, as pessoas passaram a me cobrar. E aí, tá escrevendo? Aí eu falei, cara, senta e escreve. Sentei. Eu acho que eu só Você consegui... decidiu. E acho que só consegui Decide, cumprir Leoa. porque eu tinha botado para fora para as pessoas e falava, gente, me cobrem. E as pessoas me cobravam e aquilo fez com que eu escrevesse o livro, escrevi o livro. 21 de janeiro de 2020, eu dei de presente para o meu pai. Esse livro não tinha correção, não tinha editora, não tinha nada, fui eu e eu. Mas você concretizou, Concretizei. materializou aquela cena de entregar para o teu pai o livro. Materializei. Meu irmão é fotógrafo, eu fiz um ensaio fotográfico que era Leoa, você venceu na vida. aquele emoji assim, tipo, quanta besteira eu fiz, sabe? Aquela menininha, a capa do livro é essa mão assim, tipo, meu Deus. Entreguei a meu pai. E aí, 2020,
O que é que você sentiu? Fala pra gente. Quando O que eu é que você entreguei? Sim, nesse momento. O que é que você sentiu? Eu quero o seu sentir. Partilha com a gente. Se não foi a maior realização da minha vida, está no top 3 no máximo. Que lindo. Entregar a meu pai. Honra. 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 Tô Foi toda assim. arrepiada, hein? Foi assim, um momento. E eu entreguei para ele, né? A gente estava no Terraço Itália. Eu tinha feito uma caixa e tinha entregado para o garçom e tinha pedido para ele entregar para meu pai o presente. Quando ele abriu o presente, que era o livro, ele fez a mesma reação que você está tendo. Ai. De se emocionar demais. Ele olhou o livro e falou assim. Tipo, ele não estava acreditando que aquilo estava ali na mão dele. Acho que foi a melhor. Foi surreal. Não sei nem te Surreal. explicar o que foi aquilo. Honra, um movimento de cura dentro desse processo. E ele tinha sido meu grande incentivador da creperia. Sim. Foi como se eu tivesse dito, pai, eu não dei certo do jeito que a gente achou. Mas, Mas eu dei um jeito de eternizar. sim. E eu me emociono. Enfim. Aí veio a pandemia. 18 de março, a gente foi a zero. Todos os contratos caíram. E a gente tinha contrato com Rock in Rio, a novela Pantanal estava contratada, estava todo mundo contratado. A gente foi a zero. Agenda lotadíssima. Lotadíssima. O programa de Mia Mello na Disney, a gente já estava tudo encaminhado. A gente estava com tudo muito encaminhado. Quando veio a zero, a gente tinha uma única coisa a fazer. Nos recolher a nossa insignificância, esperar o apocalipse passar. A gente fechou o galpão, pegou o dinheiro que a gente tinha, rateou com a galera. Eu atravessei, enquanto ainda existia avião, e fui para a Vitória da Conquista esperar ver se a gente sobrevivia enquanto a gente lavava compras. A gente lembra disso, que loucura. Lavar o arroz. Lavar o arroz, que loucura que a gente viveu. Sim. Enquanto aquilo acontecia. Eu estava em Conquista, poucas coisas a gente tinha a fazer Então naquela você época. e Mila foram para Conquista. Meus pais lá, Sim. fomos esperar as coisas acontecerem lá. Um detalhe. É perceptível que muitas vezes a nossa vida não flui, mesmo diante dos desacertos, dos equívocos, porque nós insistimos. Uma coisa que fica clara em ti é que, para além da coragem que te define, é que você age rápido. Você erra rápido, mas você conserta rápido. Pagando um preço caro, mas Ainda que é se rápido. pague um preço caro, mas, Fabi, eu acho que esse preço, ele não é tão caro quanto se manter na inércia. Não, não é. Esse preço é baratíssimo. É uma Entende? pechincha, pelo É amor uma de Deus. pechincha. Não, eu acho que a pior forma de prisão que a gente tem hoje é a gente não ter coragem de dar os passos que a gente deseja. A gente só tem uma vida, cara. Só tenho uma vida, eu não posso desperdiçar um tempo da minha vida sendo infeliz naquilo que eu estou fazendo, porque eu imagino que não haja outra possibilidade. Sempre há, Sabrina. Um e-mail transformou minha vida. E eu não tenho nenhuma dúvida que aquele e-mail transformou minha vida. Deus botou minha mão ali naquele computador. E ponto. E ponto. Porque eu podia ter me conformado. Eu estava. As pessoas. E isso é outra coisa, outra chave que eu vou te dar. Se você é mulher, se você se separou na condição que eu me separei, se você tinha um filho, tem um filho, as pessoas vão dizer que a sua solução é um marido. E não é, necessariamente. Você vai fazer o quê? Pegar seu saquinho de lixo e dar para ele? Sim. Para ele tentar consertar a sua vida? E aí, muitas vezes, trazendo aqui a constelação, a gente vai em busca de um socorro paterno. E você Ainda tem sempre essa. teve pai, e as mulheres têm pai, ainda que eles não tenham tido força para exercer essa paternidade. Ou chegam numa relação ferida, sem uma Com dinâmica de reconciliação consigo, e o novo relacionamento não flui. Não Nas flui. constelações, muitas mulheres se chegam a mim e dizem, mas parece que eu tenho um dedo podre. Não, a gente precisa voltar a alinhar, curar, para que a gente possa viver novas experiências. Tanto na área afetiva, quanto na área financeira, quanto na carreira e por aí vai. Mas continua, Você vai porque alinhando assim, nessa. gente, pega uma pipoca, um amendoim, porque tá de Netflix. Mas não é isso. Tipo assim, eu Exatamente. não entendia que aquilo podia ser uma solução para mim. Só que aí tem um problema também, que aí você acaba negando o outro lado, né? E aí você acaba trabalhando, como eu fiz, e você nega que o relacionar também é importante. Sim. Você, naquele momento, precisava recompor algumas coisas e por isso você canalizou a sua energia para isso. Exatamente. E aí a gente estava lá na pandemia, né? Sem ter o que fazer, eu descobri que a Amazon tinha uma publicação independente. Sim. Então, se você também quer escrever um livro, existe essa possibilidade. O KDP da Amazon faz a publicação independente, e eu falei, olha, o livro está pronto, vou publicar. E aí fiz a publicação no KDP. Não tenho muitos seguidores no Instagram, mas tenho um exército. Fiz a minha divulgação e me tornei best-seller na Amazon. Olha, Primeiro lugar em negócios, economia e biografia de negócios no lançamento. Aí eu falei, uau, as pessoas gostam de uma desgraça. Gosto de ler porque assim... gostam de ler fracassos. Eu gosto de ler verdade. Verdade. Verdade, o que aconteceu está posto. E eu falei, cara, vou procurar uma editora. Se eu achar uma editora para publicar esse livro, pode ser que ele ganhe espaços que eu
Quando eu pensava só em meu pai, nunca imaginei. E aí descobri a imersão best-seller da editora Gente. Para publicar este livro, não faço o que eu fiz, baseado em um fracasso real. A imersão best-seller não é um investimento barato. Não. Para aquele momento, era Não. junho de 2020, eu estava sem nenhum provento desde março. Então, assim, abril, maio, junho. E sem perspectiva e sem saber o que ia acontecer. A dívida da empresa aumentando, aquele caos se estabelecendo, mas eu fiz um investimento. E eu lembro que eu dizia para minha mãe, eu falava assim, minha mãe, eu me sinto um jogador de várzea tendo a oportunidade de mostrar o meu talento para o treinador do Barcelona. Porque eu queria que minha mãe se convencesse que era uma puta oportunidade que se eu não tivesse dinheiro para pagar, ela ia ter que pagar para mim. Minha mãe e meu pai, a gente tem que pagar para mim. Então, meus pais falaram, então vai. E aí fiz um investimento, comecei. Empolgadíssima com a imersão best-seller. Que é uma delícia. Que é uma delícia. Sim. Você fez, tá? Fiz. A gente se conheceu na Fiz. presencial e a gente vai chegar nesse lugar. Mas quando eu fiz a imersão, lembra que a gente escreve a nossa trajetória? Sim. Antes de começar. E eu gosto E de aquilo conversar. ali é extraordinário. Escrever cura de uma maneira impressionante. Escrevi a minha trajetória e fui para o primeiro dia. Roseli Boschini, te amo. Maravilhosa. Não falou nem oi com ninguém, falou, a biografia no Brasil não vende, a não ser que você seja Barack Obama, não vende. É claro que ela não falou assim, mas foi assim que eu entendi. Foi essa a forma A como... flechada que eu tomei no meio do meu coração foi essa. Eu falei, lascou. Meu livro é uma biografia. O que eu tô fazendo aqui? Ela não vai publicar. E aí, Sabrina, me veio um banho de água fria de uma maneira tão absurda naquele dia. E aí, o primeiro dia, o primeiro exercício foi o dever de casa. Lembra que a gente fazia os deveres de Lembro, casa? muitos, até altas horas. Aí, o primeiro dever de casa era assim, qual é a sua missão? E eu lembro que quando peguei o dever de casa, eu fiz na mesma madrugada, eu respondi o meu dever de casa. Sim. E aí, eu falei, será de missão, gente? Eu queria escrever meu livro, eu queria publicar meu livro, sei lá, de missão. Eu quero eternizar minha história. A missão do livro Não Faça o que eu fiz é ajudar os jovens empreendedores a não errarem tanto. A missão do livro que vocês querem que eu escreva, não faça mais vaga noção. Amiga, nem te vejo, nem te vejo. Deus é bom, hein? Sabrina, devolvi assim. Ponto. Devolvi assim. No dia seguinte, às 11 horas da manhã, Carol Rocha, que era do Sim. editorial da Editora Gente, que estava na imersão, me devolveu um feedback que dizia assim, Fábio, a missão não é do livro. A missão é de Fabiane. Aconteça o que acontecer, é ela que você vai perseguir pelo resto da sua vida. Sabe o que eu acho? Que você quer que as pessoas recobrem a paixão por arriscar. Você sabe que se você cair, você levanta. Você quer que as pessoas tenham coragem. Isso faz sentido para você? Acabou. Eu vou beber água. Bebe água, bebe água. Eu tive um encontro com Deus Sim. naquele dia. Eu nunca vou conseguir te explicar o que aconteceu naquele dia. Foi como se um Tetris tivesse caído inteiro na minha cabeça, assim, e eu falava, é isso! Entendi! Entendi porque eu vivi tudo isso, entendi porque minha vida foi conduzida dessa maneira, entendi porque Deus me permitiu viver tantas coisas, entendi por que as pessoas falam tanto de coragem para mim, porque num texto que eu escrevi, o que ela enxerga em mim é coragem. Que coragem é essa? O que é coragem? Aí eu comecei a desenvolver todos os exercícios de todos aqueles dias. Com relação a isso, eu falava, meu Deus, como é que faz para ter coragem? Por que tem gente que tem gente que não tem? Quem está falando sobre isso? E Foi aí, buscar. no último dia, no quarto dia, ou no quinto, não lembro se eram 4 ou Sim. 5 dias, doutor Ícaro Samuel, que é um médico, cirurgião plástico, estava na nossa turma, e falou assim, gente, eu não vou publicar o meu livro ainda porque eu não tenho coragem. Aí eu olhei, eu pensei assim, esse homem passa um bisturi na barriga de uma pessoa e não tem coragem de escrever um livro? Como assim? E aí, Sabrina, naquele momento veio assim, ó. Na medicina, ele passa o bisturi na barriga de uma pessoa porque ele está seguro. Para escrever um livro, ele não está. Coragem é um processo de construção de segurança. Quem está falando sobre isso? Qual é o contexto acadêmico, cognitivo, emocional, filosófico, espiritual do processo Perfeito. de construção de segurança? Perfeito. Pirei. Descobri Brené Brown, maior estudiosa de coragem do planeta. Sim. Li todos os livros dela. Li mais de 50 livros Ali você no entrou período. no flow. No flow total. Total. Daniel Goleman com inteligência emocional, Daniel Kahneman com os vieses, Christian Neff com compaixão. Cara, Sri Prembaba, Osho. Todo E o mundo. que mais fosse possível para que você encontrasse necessário o seu para que lugar. aquilo acontecesse. Sim. Fiquei Até porque essa é sua pirada. marca. Se a gente volta lá atrás, na Central do sempre foi Carnaval, assim. essa é Fabi. Então, assim, importante você ter esse autorreconhecimento, essa autovalorização. Isso te define.
Isso é verdade. fantástico. Isso sempre me acompanhou. Sempre te acompanhou, ouvindo você aqui, aprendendo com você e as leoas e o nosso público, desde o momento que você iniciou a sua fala, quando você parte do marco zero da sua comunicação, isso te define, isso é você, tomar posse disso, tomar posse disso. Vocês tomem posse do que é precioso em vocês também. E isso que você fala é muito interessante. Eu vou fazer um adendo muito interessante disso, porque realmente é isso. É isso. E aí, só que eu já tinha tomado posse disso. E já tinha enxergado quem eu queria ser e o que eu nasci para fazer. E aí comecei a fazer mentoria. E aí comecei a ver que o meu raciocínio de construção de segurança fazia sentido. E as pessoas tinham um despertar, um clique, eu conseguia dar um clique na cabeça das pessoas. E aquilo passou a fazer tanto sentido para mim, que a cenografia perdeu um espaço. Só que a empresa ainda existia. Sim. E a empresa tinha um contrato com Gramado. Teu coração não estava mais lá. Esqueci, meu coração não estava mais lá. Só que eu tinha um gigante no chão. Sim. E eu tinha um contrato milionário no Parque da Mônica de Gramado para construir. Quando a pandemia arrefeceu, a gente tinha que voltar para Gramado. Eu tinha que ir morar em Gramado. Eu morava em São Paulo nessa época para construir o parque lá. E eu fazia toda a gestão do projeto. Então, concentrava em mim todas as frentes de trabalho do parque. Sim. De comunicação, de obra civil, de tecnologia, de iluminação. Estava nas tuas mãos. Eu centralizava aquelas informações. Então, meu papel ali era muito importante. Só que o que aconteceu? Eu não era mais a mesma, Sá. Eu sentava numa mesa de reunião que tinha, sei lá, 10 pessoas, eu falava... Imagina os teus sócios. Foi uma loucura. Quando eles te reencontraram, porque pensa, Leoa, Não era mais a mesma pessoa. nem você os vê mais da mesma forma, porque É. você expandiu o teu nível de consciência. E isso pode estar acontecendo com você, e essa também é uma chave poderosa. Não se assusta. Isso vai acontecer. Você não é mais a mesma de outrora e não será a mesma, quem sabe, amanhã. E nem sempre, Fá, as pessoas vão nos reconhecer e Isso. nos entender. E está tudo bem. E isso aconteceu. Conta. Isso aconteceu, porque E aí? você antecipou algo que aconteceu. As Você pessoas- chegou lá. E aí, falando especificamente do meu parceiro de trabalho, Sim. que a gente tocava junto, a Da Vinci era eu e ele, era uma dupla. O que eu acho, e é outra chave, o que eu acho é que assim, a gente muda, mas verbalizar essa mudança, comunicar aquilo que está acontecendo, comunicar para onde os nossos sonhos estão apontando, é justo e é honesto com quem está dividindo a jornada com a gente. E eu Sim. dividi uma jornada da cenografia com ele, que era a jornada da nossa vida ali. Então, eu falei com ele que eu ia com ele até o final do Parque da Mônica, que seria em outubro de 22, Tá. e que depois disso eu seguiria sozinha para cumprir o meu chamado. E aí, Sá, é muito difícil. É como se você chegasse para Cristiano e falasse, amor, a gente está casado até outubro. De outubro em diante, a gente se Casamento, divorcia. a sociedade é um casamento. A gente ainda que a sociedade não estivesse no papel, ela estava estabelecida em parceria. E aí, a nossa relação começou a ficar muito truncada. A gente começou a se perder Na dentro comunicação. da comunicação. Então, eu dizia A, ele dizia B, eu dizia C, ele dizia D. A gente começou a se perder na condução daquilo. Eu mudei para Gramado, e aí quero fazer outro parêntese. Minha filha acompanha todo esse processo. De mudança. Ainda dentro de São Paulo, nós nos mudamos inúmeras vezes dentro de São Paulo para que a logística nos favorecesse, porque a partir do momento que o Parque da Mônica foi entregue, não fazia sentido continuar morando onde a gente estava morando, porque a Da Vinci se estabeleceu aqui em Alphaville. E aí eu precisei tirar ela da escola que ela estava para botar ela em Alphaville, porque para facilitar muito a logística. E aí depois a gente descobriu um prédio que era bacana, e aí os amigos dela moravam, e a gente mudou de novo. Então, Mila sempre mudou muito de escola. Mila tem 11 anos hoje, está na 9ª escola. São muitas mudanças. Sim. E Gramado tinha sido mais uma mudança. E ela foi estudar numa escola, em Gramado, em Canela. E quando a gente chegou em Gramado, o meu Outro olho... clima, outra o meu olho dinâmica. tremendo, porque Sim. eu não estava feliz naquilo que eu estava fazendo. Sim. E Mila amando a escola, porque vinha de 2 anos fora da escola por conta da pandemia. Adaptada, Falando socializando. Baitê, já estava uma gaúcha. Ela faz muito, ela muda a chave dela muito rápido, ela é muito social. Ela se candidatou a ser líder de sala com 1 mês da escola. Imagina. Ela se candidatou a ser líder. Então, ela é essa criança que, só que ela é uma criança que eu sempre disse para ela muito o que estava acontecendo. Os planos da coragem, ela fazia comigo. Quando eu li os livros, ela falava, grava isso. Ela gravava rios para mim, com os livros de coragem na mão. Então, ela sempre me acompanhou e ela sabia que aquilo era importante para mim. E ela via a minha felicidade depois que terminava a mentoria, então ela sempre acompanhou isso. E acompanhou meu olhinho Sim. tremendo. Teu corpo já estava gritando. a essa altura. gritando O completamente. corpo fala, hein? E aí, a essa altura, eu mudei para Gramado em janeiro de 22. E em janeiro de 22 também
aquele livro que eu tinha montado a mensagem, o roteiro na imersão best-seller, eu tinha mandado para a editora Sim. para ver se eles dariam seguimento para fazer aquela publicação. Então, essa semente também já estava plantada com a editora. Quando eu cheguei em Gramado, que eu estava no auge daquilo, Gustavo Passe, que é o dono dos estúdios Voz de podcast, ficava falando, Fá, vem gravar o podcast, sua mensagem de coragem tem que ser amplificada. Então, ele já tinha ali falando, vem, eu te ajudo, a gente faz isso acontecer e tal. E eu falava, meu Deus, São Paulo, que tanto... As pessoas estão enxergando que a minha mensagem de coragem pode ser amplificada. Sim. Existe uma possibilidade de eu fazer isso em São Paulo e eu estou em Gramado presa num trabalho que eu estou absolutamente infeliz, numa comunicação absolutamente ruidosa, num nível master. Exausta a essa altura, né? Exausta. Porque quando você está fora do seu lugar, você tem que fazer um esforço sobre-humano gigantesco para aquilo. E minha filha feliz da vida. E aí eu vou entrar numa coisa que aconteceu que foi muito surreal. Mila acompanhava, tá? Ela sabia. Eu falei com Mila, fui buscar ela na escola e falei, filha, você sabe que não tá legal, que a minha relação com meu parceiro tá muito difícil. Eu tô pensando em ir embora. O que é que você acha disso? Ir embora significava mudar de escola mais uma vez. mais uma vez. No ano passado, em maio, quer dizer, não é começo do ano, não é meio do ano, é maio, para ir estudar na escola em São Paulo. Aí ela falou assim, mãe, sabe o Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe mora num planetinha chamado B612. E lá tem uma árvore muito grande chamada Baobá. Essa árvore cresce muito. E o Pequeno Príncipe tem que cortar essa árvore todos os dias. O baobá são as pessoas tóxicas da nossa vida. Olha, Corte esse baobá e vamos embora. é mole. E aí, a gente foi embora. Com quantos anos? 10. Gente, vocês têm noção? 10 anos. Mas isso também é fruto da relação que vocês construíram. Quando você fala lá, não, Sá, quando a gente ia pro parque, Mila ia e tinha lá o capacete rosa, a botinha dela, e ela experienciava colocar na parede o projeto. Toda essa jornada, toda essa construção de muita verdade, autenticidade e transbordo de amor trouxeram para ela esse lugar. Exatamente. Sem dúvidas. Ela não estava alheia. E o Não. fato de não estar alheia trouxe para ela, ainda que aos 10 anos, um plano de visão e de maturidade que não é comum para essa geração. Não. E para a idade dela, diga-se de passagem. E aí arrumaram as malas? Arrumamos a mala. Ela fez uma capinha de celular na GoCase. Ela mandou fazer uma capinha de celular com minha mãe, de surpresa para me dar de presente, que era uma menina, com uma mala assim, indo embora, com o nome Coragem do lado. E me deu de presente. Quando eu cheguei em São Paulo, sabe? E aí, sem romantizar, é muito difícil. Eu tinha um crachá, eu tinha um acesso, eu tinha um passe livre. Sim. Eu era reconhecida como alguém que tinha um trabalho muito relevante dentro da cena que eu participava. E você sai e, de repente, você não tem mais nada. Eu não tinha um livro, eu ainda não tinha começado o podcast, eu não era palestrante, eu tinha um sonho, um desejo muito grande de fazer aquilo acontecer. E aí, quando você chega nessa situação e você é mãe solo, numa selva de pedras como São Paulo, eu recebi uma proposta de emprego surreal, tentadoríssima. Deus te dizendo, filha, vamos ver se é isso que você quer realmente? E aí, era uma proposta incrível. Eu De um imagino. parceiro de trabalho da época da cenografia para assumir uma nova unidade de negócio de uma empresa que é gigantesca. Era incrível aquilo e eu chamei Mila para conversar. Eu falei, filha, e aí? Aí ela falou assim, mãe, você é o meu maior exemplo de coragem. Não desvie do seu sonho. Se nada der certo, eu retomo o meu canal do YouTube. É bom. Assuma as contas de casa. Eu resolvo, mãe. E assim eu respondi para ele. Eu mandei uma mensagem para ele falando: nesse momento eu não posso dar esse exemplo para minha filha. Eu não posso dizer para ela que a segurança financeira é mais importante do que a realização de um propósito, de um chamado. Deixa essa porta aberta que eu vou ali tentar buscar o meu sonho. Se nada der certo, eu bato aqui de novo. E assim eu fiz. Forte. Segui. E aí teve a imersão presencial da Editora Gente, que nós nos encontramos e nos conhecemos. Feliz encontro. Feliz encontro. E naquele dia, eu reencontrei Roseli. Sim. Mentira! Pulei um pedaço importantíssimo da Volta história. no Vou voltar em Gramado, no Gramado Summit. Olha o que aconteceu, olha que loucura. Dá um rec, rapidinho. Olha que loucura. Eu esqueci dessa parte mais importantíssima. Lembra que eu entendi que era um propósito de Deus? Sim. Quando eu decidi sair, que eu e Mila, a gente decidiu que a gente ia embora, com meus pais, tudo, a gente ia embora. Eu tinha um mês ali cumprindo aquele aviso de deixar as coisas organizadas. Não saí fugida, deixei tudo organizado. Nossa relação hoje é excelente.
E aí, passei um mês em Gramado, e aí eu passei um mês aproveitando o Gramado, curtindo, porque tinha tirado aquele peso. Eu estava ali para curtir Gramado, e aí tinha o Gramado Summit. Cheguei no Gramado Summit, que é um evento imenso que tem em Gramado. Joel J no palco, dizendo assim: gente, na palestra que eu vou dizer hoje, vai ter uma senha para você. Nem tudo que eu vou falar aqui serve para todo mundo, mas alguma coisa vai tocar no seu coração, fique atento. Eu fiquei lá Você estava sentadinha, disponível, estava disposta, estava aberta, né? sozinha lá, sentadinha, assistindo, e aí ele fala: durante o meu processo de tentar ser escritor, eu tomei 6 nãos da editora Gente, personificada em Roseli Boschini, e ela está aqui na plateia. Aí eu falei: a personificação do meu sonho, Está aqui. a poucos metros de distância, pelo amor de Deus, é minha senha, é minha senha, é minha senha, enlouqueci. Joel fica lá esperando para tirar as fotos, né, e tal, faz aquela Sim. filinha. Eu encostei em Joel e falei: cadê Roseli? Ela é a minha senha. Aí ele: oi, tudo bom? Tudo bem, Joel, vamos tirar uma Falei: foto. Joel, eu quero saber cadê a Roseli. Ele falou: tá ali na salinha. Eu entrei na salinha, quando eu entrei na salinha, a Roseli estava ali, para mim ela brilhava. Sim. Ela era Deus, E aquela ela japonesinha é- pequena, ela era é Deus. pura luz, sim. Encarnado. Eu encostei nela e falei: Rô, tudo bem, Fabiane, da turma 7, da Imersão Best-Seller, a gente não se conhecia pessoalmente. Sim. Ela olhou para mim assim e falou assim: qual é seu sobrenome? Aí eu falei: Maimone. Ela: nossa, eu estava com o seu projeto ontem. Olha, Deus é maravilhoso. Qual é a possibilidade dela estar com o meu projeto ontem, que eu tinha mandado em janeiro? Sim. E ali ela estava com o meu projeto. Eu falei: não tô acreditando. Aí a gente começou a conversar, eu e Roseli nos conectamos. Aí Roseli falou: você vai almoçar onde? Aí eu falei: qualquer lugar. Tipo, minha filha, você não me faz pergunta difícil agora. Ela falou: É que nós não almocemos, eu tô contigo. ela falou: vamos almoçar no meu hotel? Eu falei: claro. Aí ela entrou no meu carro. Gente, eu assim, ó, eu não consigo fingir costume, mas eu tinha que fingir costume naquele lugar. E a Roseli ligada no meu carro. Eu falei: meu Deus, a personificação do meu sonho aqui comigo. Sim. Fomos almoçar no hotel Era dela. Deus te trazendo respostas. Sabrina. E Deus traz respostas para nós. Pega essas chaves. Muitas. Chego eu no hotel de Roseli com Roseli e só ouço alguém falar: já vi que achou. Era Joel sentado lá. Falamos, começamos, não sei o que, fiquei com Roseli. Resultado, fiquei com Roseli o dia inteiro. Maravilha. Depois, à tarde, fomos passear em Gramado, na Borges de Medeiros, fomos comer Apfelstrudel. E eu cheguei em casa assim, ó, maravilhada, Maravilhada. que Deus estava ali personificado. Vim para São Paulo receber essa proposta de emprego. E a minha reunião com Roseli não conseguia bater horário, agenda, e o tempo passando para mim, e financeiramente, minha reserva financeira sendo consumida, Sim. e as coisas ficando difíceis até que E nos aquele encontramos. não, daquela oportunidade que você Batendo deixou para aqui. lá. Exatamente. E aí nos encontramos na imersão presencial. E aí foi uma forma de eu encontrar a Roseli de novo e lembrar ela que a gente tinha conversado lá em Gramado. Lembra de mim? Oh, pelo amor de Deus. E aí nos reencontramos. As nossas agendas continuaram sem bater. Essa altura já era junho, julho, os meses chegando. E aí Roseli pegou Covid. E aí, sim, marcava a reunião, ela pegou Covid. Depois ela saiu de férias. Mas eu não tinha mais tempo para ficar esperando, Sá. Sim. Porque eu precisava fazer. E o livro personificava o intangível do nosso negócio. Sim. Que é aqui, ó. Mostra aí, mostra aí. Olha só que lindo. Você palpa o livro. O livro Sim. dele torna tangível algo que é intangível. Então ele era muito Estava importante no para plano mim. das suas ideias, estava em você precisava transbordar. E aí, o que eu fiz? Eu falei: cara, eu não vou esperar a editora Gente, porque vai demorar demais. E eles estavam super envolvidos com o livro coletivo e tal. Sim. Eu falei: Outros projetos outros estavam projetos ali. grandes. Aí eu contratei a Algo Novo Editorial, Juliana Cury. Eu amo você. Você foi incrível para mim. Muito Maravilhosa. obrigada. Ju apareceu na minha vida e Ju comprou muito a ideia junto com Vanessa Lima. Juliana falou: Fábio, eu tenho um mês de gap. Você precisa escrever o livro nesse mês, porque se você não escrever nesse mês, a gente perde a agenda para Uau. ela, porque ela já tinha outros livros engatilhados. Eu sentei, eu lembro que e aí não há grande entrega sem grande, não há grande realização sem grande entrega. Eu lembro que eu sentei durante 20 dias com um capu na cabeça, um fone de ouvido com a vibração de foco e concentração. E durante 20 dias eu escrevi compulsivamente esse livro, sem parar. Mila não falava nem oi direito comigo, ela encostava, deixava um chocolate, uma água, uma cartinha e saía. Porque ali ela entendeu que era muito importante para mim. Escrevi o livro todo, deixei o livro pronto. Roseli me manda uma mensagem no Instagram. Fábio, me liga. Aí eu liguei para ela, eu falei: pelo amor de Deus, não tenho nem roupa para essa ligação. Ela falou: vem aqui na editora. Quando eu cheguei na editora, ela falou: você ia fazer sozinha? Pô, você desiste muito fácil, hein, meu? Mas você desiste muito fácil, tá? Esse meu é dela, ô meu.
Você existe muito fácil, hein, meu? Desgraçado, eu tô te procurando há meses. Isso já era, sei lá, outubro, setembro. Sim, Isso já era setembro, sabe? Eu sim. falei, pô, eu tô aqui. E eu tava desde maio, que eu já tava em São Paulo. Maio, junho, julho, agosto, O tempo setembro. urgia para você Claro, são e 5 meses se sustentando sim, em São Paulo com a reserva financeira que eu sim, tinha feito. sim. E aí, nesse dia dessa reunião, eu falei, precisa de quê pra gente assinar o contrato? Aí, Fabrício chega na sala, entrou na sala, tal, tal, tal. Eu falei, tá fechado, o negócio fechado, tá assinado. Aí ela falou, ficou olhando pra mim, a menina do financeiro, do tributário, sei lá quem era a menina. Resolveu. Veio com o contrato, eu conversando com Roseli, assinando, conversando com Camila, lá e assinando o contrato, e a menina assim, ó. Aí eu falei, você tá estranhando que eu tô assinando esse contrato sem ler, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu só tenho um plano A na minha vida, não existe plano B. O plano B é Sim. ir plantar e comer no sítio da minha mãe, nunca mais vou fazer nada da minha vida. Isso vai dar certo e é isso que eu vou fazer. Assinei o contrato, o livro foi Mais chaves. publicado. Mais chaves. O livro foi publicado em 15 de dezembro de 2022. Lembro-me. Estamos em maio de Maio de 2023. 2023. Em janeiro ainda, o livro entrou em segunda tiragem, se tornou best-seller. E as coisas começaram A fluir. a fluir, sabe? A fluir de uma maneira assim surreal. O Coragem Cast começou a ter uma visibilidade muito bacana. Os contratantes começaram a aparecer. É fácil? Não Não. é. Tem hora que vem aquela onda de prosperidade, você surfa nela e depois você passa aquele momento que não tem uma onda para você surfar. E aí você fica naquela vai e vem emocional que se você não tiver muita certeza daquilo que a gente quer, é muito difícil sustentar. É essa a nossa base forte. E aí uma chave que eu queria deixar para vocês é o seguinte: não é porque você encontrou o seu propósito que você vai jogar o jogo do contente, que Boa. agora você dorme e acorda feliz. E não é isso. Não é isso. Literalmente, não é isso. Durante um momento eu me cobrei. Por que que eu não tô feliz? Por que que eu não tô... Se eu estou no meu lugar, se agora eu estou atendendo o meu chamado. Por que eu não tô feliz? Sim. E aí, na verdade, não é que eu não estava feliz. Existem estados de humor. Tem dia que você tá melhor, tem dia que você tá pior, tem dia que você tá com TPM, São tem dia estados que você tá sem emocionais. dormir, tem dia que o seu ciclo circadiano do sono não tá funcionando bem. Sim. Então você precisa entender que aquilo não te define. Só que você saber onde você quer chegar, quem você quer ser, a mensagem que você quer passar faz com que você consiga se recuperar e entender que aquilo não te define. Exatamente. E aí as coisas foram acontecendo, só que aí eu me vi em São Paulo, trabalhando em casa, de home office, muito na produção de conteúdo, Sim. muito nas mentorias. Numa cidade que inspira trabalho, que tem uma energia masculina gigantesca, né? Porque é trabalho, 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 E trabalho. E vendo a minha filha murchar. Sim. Porque aí eu dentro de casa, precisando sair para gravar, para fazer uma coisa, para fazer outra, ela tendo que ir comigo. Então, eu chegava numa reunião às vezes 2 da tarde, ela sentava na salinha de espera comigo. Eu saía 4, 5, ela ficava 3 horas ali sentada no celular, esperando Sim. eu fazer a reunião que eu precisava. Até porque vocês estavam sem rede de apoio. Nenhuma, ninguém aqui em São Paulo. E aí, uma coisa muito, muito impactante que aconteceu para mim foi que eu tinha um ingresso para o show do Coldplay, que era muito importante para mim, e eu não tinha com quem deixar ela. E eu falei, cara, eu tô morando numa cidade Deus vai nos dando sinais, né? onde eu trabalho em casa Sim. e eu tenho eu não tenho o direito de ir num show. Que vida é essa que eu tô construindo, que eu não tenho direito de fazer nada, e que eu tô vendo minha filha, que é a coisa mais importante da minha vida, murchar, sendo que ela tem o pai dela e ouve tudo aquilo, mas eu e o pai dela temos uma relação incrível. Ai, Hoje a que gente lindo. é pró-Mila, vou dar um dado, Dá um exemplo para nós. vou dar um exemplo. Ele se casou de novo, tem um filho, e eles fizeram um enxoval do filho deles na minha casa em São Paulo. Olha que lindo. A gente foi para Gramado, eles ficaram hospedados na minha casa em Gramado. Então, assim, a gente tem essa relação hoje, é uma relação Saudável, frutífera, né? completamente saudável. E é exatamente isso. É pró-Mila. 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 Nós dois temos uma responsabilidade imensa com uma criança que nós dois amamos acima de qualquer coisa. Sim. Então, isso vem em primeiro lugar. Então, eu entendi que eu estava sendo muito egoísta com ela, que tinha toda a base familiar dela, tanto a minha como a dela, porque meus pais não moram lá, mas nossos amigos de infância, nossos tios, tanta gente, a gente tem tanta gente lá. E ela, a família dela inteira, avós, tios, pai, todo mundo, e eu estava privando ela desse relacionamento. Dessa vida, né? Próxima. Foi quando eu decidi que eu ia voltar para Salvador. Uma atitude de coragem E rápida. e rápida. Rápida. Eu decidi no dia 7 de março, no dia 17 de março eu já estava morando em Salvador. Imagina, Em 10 dias. você executa, Eu Fá. executo. Você executa. Decidiu, faz. Completamente. E aí? E aí, quando cheguei em Salvador, vem aquele vazio.
Porque eu estava sentindo quase que uma abstinência da energia masculina de São Paulo, da loucura. Dos compromissos, das reuniões, do business. E aí você começa a entrar num lugar que você fala assim, eu não sou mais... Eu não tenho mais aquele crachazão. Ai, é estranho, Sabrina, e eu não quero romantizar. Não, e é muito bom, porque esse é um podcast de verdade. De verdade. Então, muitas pessoas que nos assistem, que te acompanham, que me acompanham, elas não conseguem ter essa percepção. E isso distancia essas pessoas, e aqui eu não falo só para mulheres, pessoas em geral, a viverem o seu chamado, a Exatamente. serem de verdade, porque há muitas vezes tantos filtros dentro daquilo que se apresenta nas redes sociais, que as pessoas dizem, isso não é para mim. Exatamente. Isso não vai funcionar, eu não vou conseguir nunca estar nesse lugar. Ou então, assim, também, sabe? Que foi o que eu me senti, assim, tipo assim, que vazio estranho, poxa, que... E aí fica parecendo... E você bota em xeque tudo ali, né? É como se... Milhões de questionamentos. Milhões de questionamentos. Aí eu falei, Fabiane, você veio para Salvador por conta da rede de apoio, porque o contato com a natureza é importante para você. Você está há 15 dias vivendo no lifestyle de São Paulo. Esse marzão aí te esperando. Não fui nenhum dia, não pisei na areia. Eu falei, eu estou vivendo um lifestyle de São Paulo, estando em Salvador. Sim. Cara, mas você estava lá dizendo que aqui era bom. E aí uma amiga minha me chamou para fazer canoagem. E aí eu fui para dentro do mar. E ali eu me reconectei com Deus. Quando eu saí de lá, tinha um direct desse tamanho, de uma pessoa do além, dizendo que tinha acabado de ler meu livro, que eu precisava seguir o meu propósito, que ela tinha virado inúmeras chaves na vida dela, e que o meu propósito de encorajar pessoas, nitidamente para ela, precisava ser seguido. E ela sentiu de me mandar aquela mensagem. Quando eu saí do mar, eu recebi essa mensagem. Deus falando contigo. E aí, minha filha, eu falei, ok. Não vou ficar nesse lugar. E aí, Sabrina, o que eu acho que é a maior chave de todas, a gente bota para fora aquilo que a gente tem dentro, a minha vibração, por algum motivo, por aquele motivo, Sim. parece que as pessoas começaram a ver, as coisas começaram a acontecer, eu comecei a ser chamada para um monte de coisa, para palestra, para um monte de coisa, as coisas foram dando certo. Sua frequência, você minha levou frequência- sua frequência. Eleva a frequência, Leoa. Gente, isso é surreal. É surreal. E aí vim para São Paulo, participei como palestrante da Imersão Best-Seller, Olha que online. maravilha. Então eu estava do outro lado, contando essa Sim. história para as pessoas que estavam ali, para que ela não desista. Eu sou uma pessoa comum. Eu não tenho nada, não tenho ninguém, eu não tenho, sabe, alguém para abrir essa porta. Eu fui Você cavando construiu. essa porta. Somos duas. Somos produtos de nós mesmas. Entendeu, Sara? Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente dizer isso, porque a gente vê alguém que está num lugar que chega num lugar que de repente a gente gostaria. Alguém empurrou elas. Ela tem. facilitou. Não, nunca. Não é sobre isso. E Nunca. assim, a gente tem os nossos altos e baixos. O Instagram é uma ferramenta muito poderosa, mas se você não souber filtrar, você acha que as pessoas estão felizes, lindas, namorando, Você amando, adoece, e que você é a sim. única que não tem nada disso. Isso não é verdade. Nós todos temos os nossos altos e baixos. A diferença é como é que a gente acolhe e o que é que a gente faz com aquele momento que a gente está no baixo. Exatamente. Para que a gente entre nesse lugar. E aí, passei a estar em Salvador, baseado em Salvador. Mas minha com filha rodinha nos radiante. pés, minha amiga. E aí Você vem- vai pro mundo. Cheguei em São Paulo essa semana, estive na Globo para assistir o Altas Horas, e ontem voltei na Globo porque entendi que tinha vários amigos lá. Voltei na Globo ontem, e aí eu Recebeu falei, todo o amor, todo o carinho. todo amor, todo carinho daquele momento. E eu falei, nossa, que incrível isso. E às vezes a gente precisa se lembrar que as portas continuam abertas em todos os lugares. Exatamente. E isso é tão incrível, foi tão bom para mim sair de lá. Inclusive, Marcelinho, um beijo, obrigada por tudo. Fez um tour imenso. Eu estava com minha agência de marketing aqui ontem e a gente rodou a Globo toda, ele com o maior que carinho, delícia. mostrando tudo. Então, assim, e aí, hoje, eu saio da minha casa, vestida em homenagem a essa mulher maravilhosa, para estar aqui com vocês. E aí, assim, sabe, eu estou aqui em São Paulo, assim, com o coração repleto de gratidão, certa da minha decisão de ter Sem olhado para minha dúvidas, filha e de que sem ela estar dúvidas. segura é o mais importante da minha Sem vida. dúvidas. E que a minha mensagem de coragem não tem fronteira. Não tem. E onde eu estou não me define, então não tem fronteira. Coragem, gente, é um processo de construção de segurança. Você tirou as palavras da minha boca. O que é que você traria nesse momento de tudo que você trouxe para nós aqui, a gente está aprendendo em termos de coragem? Você já ia começar. Coragem. É um processo de construção de segurança, mas eu queria... E é engraçado isso, porque eu já fiz essa pergunta assim para alguém uma vez, falei assim, vou fazer para você a pergunta. Você acredita que nós nascemos corajosos ou medrosos? Imagina um neném que está começando a aprender a andar. Ele é destemido Ele ou é ele é medroso? destemido. Ele é destemido. Eu parto
Eu partilho dessa mesma opinião, certo? Mas aí uma pessoa falou comigo, não acho e tal. E aí eu falei, bom, como eu não quero catequizar ninguém, eu quero propor uma reflexão. Tá. E essa reflexão que eu quero propor. Se você fizer sentido para você, você pega como chave. Se não fizer sentido para você, Tá tudo bem. tá tudo bem. Eu acredito que nós nascemos destemidos. Eu acredito. Eu acho que quando um neném começa a aprender a andar, a reação dos pais, dos cuidadores, Sim. diz muito sobre as memórias que ele vai construindo. Então, Sem dúvidas. Nosso sistema de crenças ali, não cai, não faz isso. você grita, A você se gente desespera. tensiona essa E criança. aí você vai construindo um murinho de insegurança. Beleza? Perfeito, perfeito. À medida que você vai crescendo, você toma seu primeiro fora, você tem sua primeira nota baixa, sua primeira demissão. Sua primeira exposição, a primeira pessoa que ri de você, a primeira pessoa que primeiro diz que bullying. você não é capaz, não é? Seu primeiro amor frustrado. Você vai subir nesse muro, beleza? Então a coragem que existia ali, que é inerente, ela foi sendo encapsulada por um muro de insegurança que vai sendo construído ao redor daquela coragem. Perfeito. Beleza? Chega um dado momento da sua vida que você acha que não tem mais coragem. Certo? E aí você entende que quando você nasceu junto com a sua certidão de nascimento, te deram um protocolo que você precisa seguir no resto da sua vida. Se você não questionar o protocolo e entender que você não tem mais coragem, você vai viver aquele protocolo o resto da vida e talvez você seja infeliz ou sinta um vazio imenso durante a sua vida inteira e você não perceba que este vazio é falta de protagonismo. É falta de você decidir aquilo que você quer. Então, qual é a reflexão que eu proponho para você? Você tem coragem, ela é inerente. Você tem aí em algum lugar do seu ser. O chip da coragem foi implementado quando você nasceu. Perfeito. Talvez o seu muro esteja muito concretado ao redor dessa coragem. E aí você precisa identificar que tijolos são esses que construíram o seu muro para que você tire um por um. Por isso que é o mapa da coragem. Porque eu proponho um caminho seguro para que você olhe para esses tijolos, identifique, para que você consiga tirar um por um e consiga deixar a sua coragem ir saindo ali por aqueles poros, por aqueles buracos que vão se abrindo naquela Perfeito. cápsula que está ali. Perfeito. É uma metáfora, mas eu acho que diz muito sobre como eu enxergo isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sempre fui corajosa, que eu não acho que eu acho que eu era impetuosa. Acho que são coisas diferentes. Eu era muito precipitada. E isso ficou claro na tua narrativa e também serve de aprendizado para Eu nós. queria, eu fazia. Eu queria, esse meu pouco tempo de recovery faz com que eu pague muito preço das consequências daquilo que eu fiz, sem Sim. ter tramado uma rede de apoio importante. Sim. Hoje eu entendo que rede de apoio é fundamental. Eu preciso saber onde eu caio. Sim. Quem está me segurando? Quem te segura? Quem tá lá com você? Quem me segura? Então eu preciso cair em algum lugar que seja seguro. Quando eu começo a organizar que passo a passo é esse, que gera esse mapa da coragem, eu comecei a colocar exercícios dentro do livro, que foram exercícios que eu comecei a fazer comigo e na mentoria. E começou a funcionar. Então, as pessoas reconhecem a jornada delas. Porque se você não reconhece a sua jornada, e eu falo, conte o filme da sua vida. Pegue esse papel e caneta. Escreva o filme da sua vida. Quais são as cenas? E outra coisa, o que é que está na superfície da sua memória? Por que eu lembrei dessas coisas que eu lembrei? Sim. Eu vivi 38 anos, vezes 24 horas, vezes 60 minutos. Eu vivi, sei lá, 300 Quanto tempo mil de vida? minutos, 300 Sim. mil horas até hoje. Porque nessa hora que a gente está conversando, eu lembro do que eu lembro. O que é que isso conta a respeito de quem eu sou? Qual é a história que você está contando sobre a sua vida? Não sei. Você precisa olhar para isso. Porque senão você não reconhece o seu modus operandi. Perfeito. Você se precipita, você olha tanto que você paralisa, ou você... Como é você? Você precisa saber. Depois que você sabe isso, quais são as inseguranças que te impedem de ir? Eu vou propor um raciocínio. Eu não tenho coragem de mudar de Salvador para São Paulo. Não. Você não se sente segura para vender o seu apartamento. Porque Perfeito. você vai ficar sem sem o seu lar constituído hoje. Pronto. O que é que isso significa para mim? Qual a valorização disso? Como seria sem? Isso é específico. Sem. E aí você consegue trazer para uma estratégia que é específica. Você sai do eu não tenho coragem de mudar para eu estou me sentindo insegura de vender o meu apartamento e ficar sem meu porto seguro. Sim. A pergunta que mais chega para mim é: eu não tenho coragem de sair dessa profissão que não me faz mais feliz. Nossa, essa chega todos Pronto. os dias. Aí Eu vou dar um exemplo recente de uma situação altamente sigilosa, mas que serve de case para nós. Eu estou há 30 anos no banco, eu não estou mais no banco, o meu coração não está mais no banco, mas eu não tenho coragem de me desligar. pronto. Aí eu proporia uma pergunta, uma reflexão. Você não se sente segura para sair do banco
Porque ali você entende aquele lugar como uma zona de conforto conhecida. Boa. O conhecido é quentinho, né? Não é confortável. É conhecido. É conhecido. São coisas diferentes. Você sabe aquele colchão ruim que você dorme todo dia? Que Mas você é acorda, seu. e que você conhece aquela dor e você sabe lidar com aquela dor. Te dá uma dor no ombro. Mas você sabe lidar. Por que você não troca o colchão? Porque você já conhece aquela dor que você se acostumou. Nós nos acostumamos com o que é bom e nós nos acostumamos com o que é ruim. Sim. E E é um aí? perigo, né? E é um perigo. Então, a primeira coisa, você está numa zona conhecida. Não é de conforto, é conhecido. O banco é uma zona conhecida. Sair do banco é se jogar em algo que é desconhecido. Só que você precisa se jogar. Você não consegue construir um caminho de segurança para fazer uma transição que seja segura. Exatamente. E que você tenha onde cair caso não dê certo, porque coragem e queda são amigos íntimos, pode ser que você caia, não é garantia. Só que a reflexão que eu quero propor é a seguinte: quando você fala, eu não tenho coragem de sair do banco, é muito intangível, é muito amplo. Não me sinto segura porque tenho medo de ser recolocada no mercado. Mas o que é que você gostaria de fazer? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quais são as pessoas que já estão no lugar que você gostaria de estar? Qual é o caminho que elas trilharam para chegar nesse lugar? E aí eu vou dar uma informação que eu achei muito legal numa palestra que eu fiz. Falei, quantas vezes você admira alguém e você não tem coragem de mandar um direct para ela e perguntar, e fazer uma pergunta que para você seja importante? Qual foi o caminho que ela chegou? Uma senha que ela possa te dar, uma chave, uma frase. Exponha para ela alguma coisa, veja se você tem essa resposta. Sim. Quantas pessoas você admira na internet que estão ali a um clique de distância de você? Um passo. E aí eu falei, quantas vezes vocês já fizeram isso? Aí uma menina levantou e falou assim, eu já fiz. Eu já mandei. E eu nunca tive resposta. Aí eu falei, você mandou quantas vezes? Aí ela falou, 7. Aí eu falei, e você acha que 7 vezes pelo seu sonho é suficiente? Sim. Eu faria 70 vezes 7. Excelente. Eu acho pouco. 7. Com 7 nãos, você desiste? É que nós Que estamos isso, tão gente? imediatistas, né? Para. E a gente já, de logo, diante de um primeiro insucesso, de um fracasso, a gente acha que não é para nós e que não é possível. Para. A gente precisa, de fato, dar um chega, um basta a isso, porque a gente Basta. precisa seguir. Não dá para você tomar, não dá para você desistir porque você mandou 7 vezes e você E não. acabou. É como muitas mentorandas minhas dizem: ah, mas eu já estou postando no Instagram há 2 meses, eu não tive resultado, mas 2 meses, posta 2 anos. Claro! Segue comunicando por um tempo maior. Para de achar que é imediato. É porque a gente acha que é tudo. Macarrão é instantâneo. A vida Sim. não é instantâneo. Exatamente. Sabrina, você tem quantos anos trabalhando no que você trabalha? 40 anos, trabalhando com o que eu trabalho, 20. Você está disposta a passar 20 anos 20 anos. segurando a cruz que ela segurou durante 20 Sim, anos? 20 anos. A gente vê as pessoas no lugar de destaque e a gente acha que o caminho delas caiu do céu. Esse mato dá trabalho para capinar, Sabrina. Sim, e Demais. como dá? Então a gente precisa entender que o poder da nossa vida está nas nossas mãos e que não tem como dar errado para quem tem coragem de tentar até dar certo. Exatamente. Só não pode desistir antes. Exatamente. Faz sentido? Total, gente. Vocês têm noção do que essa mulher? A gente já passou de 1 hora aqui, mas para a gente ir se encaminhando para o encerramento, primeiro eu quero que você deixe uma mensagem para quem vai nos ouvir. O que é que vem no seu coração agora, sem ensaio, sem script, do que você, nesse momento, hoje, diante do que você está vivendo, desse movimento, desse florescer, de toda essa construção belíssima da tua vida, que mensagem você sente de deixar aqui no nosso podcast? Posso deixar 2? Deixe 3, deixe 3. Eu vou deixar 2. Eu vou deixar uma que foi um raciocínio que mudou muito a vida de uma mentorada minha, certo? O que acontece? Existe a rede de apoio, que são as pessoas que fazem parte da nossa vida, certo? Se você não souber posicionar bem quem são essas pessoas, Tá. talvez você esteja caminhando para um lugar de aprisionamento e nem sabe. Fala Me mais, explica. fala mais. Me explica. Às vezes a gente se aconselha com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso marido. Não necessariamente eles querem que a gente voe. Porque se a gente voar, a gente pode cair. Sim. E aí, por proteger, A visão de segurança deles é diferente, eles né? podem segurar a gente. Beleza? Só que amor não é pré-requisito para a rede de apoio. É a primeira desconstrução que eu quero fazer como mensagem. Se você acha que você só pode se aconselhar com quem te ama quer te proteger, e quem quer te proteger muito, às vezes não quer deixar você cair. Perfeito. E a coragem implica em desafio. Beleza? Pronto. Vamos fazer o seguinte, vou propor uma reflexão.
estruture a sua rede de apoio em 3 passos. Coloque as pessoas que te aconselham numa posição, as pessoas que te ajudam a agir em outra posição e as pessoas que te amparam em outra posição. Eu sugiro que as pessoas que te amam entrem na rede de amparo. Mas as pessoas que te aconselham são pessoas que talvez você nem conheça. Perfeito. Quem são essas pessoas que podem te dar um conselho sobre muda ou não muda? Venham para São Paulo ou não venham para São Paulo? Você foi falar com o Joel J. Foi. Venham ou não venham? Vem! Joel J é alguém do ciclo de Sabrina? Não, Do seu ciclo pessoal? não. Por que você se aconselhou com ele? Porque é alguém que entende. Entendeu? Sim. Desconstrua que quem te dá conselho é alguém que você ama. Porque quando eu cheguei para falar para meu pai que eu ia sair da Da Vinci Cenografia, que ele dizia para os amigos dele que a filha dele fazia, sabe, Juma, Pantanal, minha filha que fez. Adorava falar isso e disse, pai, Eles querem que nós sejamos felizes e eles estão vendo, eu falei sobre isso ontem, o mundo sobre as lentes deles. Entendeu? É que nem você querer uma consultoria acerca do melhor pneu para o teu carro com teu pai ou com tua mãe, com tua avó, vamos imaginar Entendeu? assim. Sim. ele tem uma visão na cabeça dele assim, e você vai fazer o quê? E vai ser o quê? E vai ser o que agora? E eu não conseguia dizer o que eu ia ser. Eu vou ajudar as pessoas a desenvolverem coragem. Parece uma louca. Sim. Parece uma maluca Filha, falando. traduz. E eu não conseguia traduzir porque nem eu Sim. entendia. Eu não tinha livro, não tinha podcast, eu não tinha nada. Então eu também não conseguia traduzir para ele. Mas ele é a pessoa que me ampara. Se eu for e cair, eu É volto ele. pro colo Sim. dele. Eu volto pro colo da minha mãe. Excelente. Só que se eu fico lá só com ele, só com essas pessoas que têm essa mentalidade. Você não cresce. Eu não cresço, eu não pego, eu não uso da minha coragem, que está aqui pulsando dentro de mim. Exatamente. Então eu preciso saber quem me aconselha. E às vezes quem te aconselha, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você se aconselhou com o Joel J, ele te deu um conselho, mas ele não ia te dizer como é que você faz a mudança. Não. Então ele não te ajuda a agir. Não. Mas se você tivesse me perguntado, eu ia te dizer, Sá, eu tenho um contato de caminhão, disso, daquilo, de pintura para apartamento. A parte prática da ação. Essa escola, aquela lá. Que acabou Que sendo um pouco aconteceu. isso. O que aconteceu? Sim. Pronto, boa. Que eu nem Sim. lembrava disso Sim. mais. Vira uma rede de apoio de ação. Você quer botar seus filhos para estudar? Vai morar onde? Em Alphaville? Toma aqui um prédio que é bom, toma aqui uma escola que é boa, fala aqui, vem aqui. Exatamente. Isso é rede de apoio de ação. E existe um amparo. Então, essa mensagem eu quero deixar. Perfeito. E quero deixar mais uma mensagem sobre rede de apoio. Existe rede de apoio e existe rede tóxica. A permissividade faz com que a gente pegue pessoas e coloque numa rede tóxica pra gente. E aí eu vou voltar para a maternidade. Se você acabou de ter neném, por exemplo, todo mundo está dando pitaco na sua maternidade. Nossa. E você está trazendo um peso imenso para aquilo. Mas essas pessoas não estão te apoiando, estão sendo tóxicas porque você está permitindo. Então, a permissividade faz com que você dê lugar às pessoas tóxicas e verbalizar para elas que elas estão sendo tóxicas e que elas precisam apoiar de uma maneira que você quer. Então, por exemplo, estou lá no puerpério, minha mãe está indo na minha casa e Não tá... faz desse jeito. Arruma daquele jeito E de tá me lá. deixando em angústia, Sim. mas eu preciso que alguém lave as roupas do menino. Você vai chamar minha mãe e vai dizer assim, ó, mãe, te amo, mas nesse momento eu preciso só que você lave as roupas. Porque você veio para me ajudar ou você veio para me enlouquecer? Sim. As pessoas não E, verbalizam. e, mais uma vez, coragem de verbalizar. Porque a gente monta as nossas redes. Qual é a rede que você está montando? Excelente. Ela diz o quê? Isso é uma. E a outra que eu queria deixar para a gente encerrar, porque senão eu vou ficar aqui a manhã inteira falando. A pessoa fala mais do que ela. Mas pelos Maravilhosa. cotovelos, a outra chave que eu quero deixar é o seguinte. Toda coragem precisa de um medo para existir. Perfeito. Se não há medo, se não há receio, se não há insegurança, não há coragem. É cotidiano. Faz sentido? Faz sentido. Então a pessoa fala assim, eu tô com medo. Eu também. Inclusive, estava com medo quando sentei nessa cadeira para começar a falar. Beleza? Toda coragem precisa de um medo para existir. Se você está com medo, é o primeiro passo de que a coragem está aqui, ó. Tô esperando para agir. Tô aqui do seu ladinho, Tô né? aqui, pronto, ó. Corrida de revezamento. Excelente. O medo tá vindo correndo, mas o próximo bastão é da coragem. Então, se você está com medo, é porque ali tem uma oportunidade imensa. Você Excelente. deu frio na barriga, tem uma oportunidade imensa de você usar do poder, do combustível que te leva a lugares extraordinários, que é a coragem. Ai, fantástica! Uma salva de palmas! Para finalizar, Leoa, deixa o teu Instagram. Ai, deixa. A gente vai colocar na descrição do vídeo os links para que as nossas leoas, o nosso público, os maridões que também acompanham, porque os maridos de repente dizem, eu quero saber o que é que essa mulher está fazendo com a minha, porque a coisa está diferente, eu também quero aprender.
E a gente está já formando um clã aí de homens que estão seguindo com Cris, tem sido maravilhoso. Então, a gente vai deixar na descrição do vídeo os links do teu Insta, dos livros, Ai, que não é? demais. Para que a gente possa levar a auxiliar você. Leoas andam em bando, tá? Eu não acredito que um ser humano possa se fazer só. É só identificar a rede de apoio correta para cada situação. E eu faço questão, componho o meu chamado ser uma rede de apoio segura para mulheres e para pessoas que chegam à minha vida por alguma razão. E eu sei que são presentes de Deus para mim e você é uma dessas pessoas. Então a gente vai deixar aqui os links com os livros, mas fala do teu Instagram, fala do Coragem Cash aqui também. Falo, com prazer. E a gente vai deixar tudo descrito e a gente quer que você vá lá no Insta dela, comente, compartilhe com ela. Ela não falou sobre chegar próximo de pessoas que podem trazer Pode uma falar. chave? Então Eu respondo todo mundo. eu respondo todo mundo também. Eu sei que Fabi também responde. Então deixa a chave, traz aquilo para ela que fez mais sentido na fala dela, onde você se identificou. Compartilha aí conosco. Ai, compartilhe com o maior prazer do mundo. É @FabiMaimone no Instagram. Lá tem um linkzinho e aí nesse link tem tudo, tem o link dos Maravilha. livros, tem o link do Não Faço O Que Eu Fiz, tem o link do Mapa da Coragem, tem de mentoria, tem do Excelente. Nordem TEDx, tem de tudo. No Ai, mesmo lugar. top. Link da bio. E o Coragem Cash é @CoragemCash no Instagram. Toda terça-feira episódio novo no Spotify. E se você buscar Sabrina Dourado no Coragem Cash, você vai encontrar a história dessa mulher. E assim, eu faço das minhas palavras, das suas palavras as minhas, tá? Você tem o seu chamado, ele brilha assim, ó. Ele pulsa. Não foi à toa que a gente se encontrou. Sim. Que a gente sentou naquele bar e você começou a falar. Eu falei, o que você está fazendo lá? Sim. Vem pra Foi. cá, porque sua voz precisa ser amplificada. Porque pessoas que levam a mensagem que você leva precisam ter forte, precisa ter caixa de som alta. E São Paulo é uma cidade que permite essa amplificação de voz. Sim. Eu amo Salvador, é a minha terra do coração, mas São Paulo tem uma característica muito importante, que as pessoas ouvem muito quando as mensagens saem daqui. É interessante isso, né? Por ser a nossa maior cidade do país, a mensagem que sai daqui, ela chega pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Quiçá pro mundo. Então, que bom que você veio, que bom que você atendeu seu coração, sua chamada. Fico muito feliz de ter botado um grãozinho de areia Sem aí nesse dúvidas, castelo. você fez parte da construção. Ai, eu desejo dessa todo o sucesso do jornada. mundo para você e para Cris. que anda em bando e anda muito bem acompanhada, né, Sá? Sem dúvida, sem Cristiano dúvidas. também, Cristiano Brandão também esteve no Coragem Cast, também contou a história dele. Você maratona os dois, que vai dar bom. Ai, gratidão, minha amiga. Um beijo. Curta, comenta, compartilha. Logo mais, novos episódios. Eu quero agradecer a você por toda a audiência, por todo o carinho. Desperta a tua leoa. Seja quem você nasceu para ser. Um beijo muito especial. Gratidão mais uma vez, minha Eu que amiga. agradeço. E até a próxima.